Timbira. A partir de agora, a Timbira apresenta História em Debate. Fique ligado no História em Debate. A partir de agora, na Rádio Timbira. Horas e 4 minutos. Marcos Saldanha. Bom dia, bom dia, bom dia. Manhã de sábado, uma manhã preguiçosa, com chuva, tempo nublado aqui na capital maranhense. E você que está escutando a gente aí no interior do estado, como é que está o tempo aí na tua cidade? Faz calor? Chovendo, friozinho, vento, batendo forte, como é que foi essa noite? Tudo beleza? Bom, você sabe que todo sábado a gente tem um encontro marcado com um debate histórico, a gente sempre traz temas importantes, né, que a gente precisa fazer essa visita no passado para tentar entender que mundo é esse que a gente vive, como foi que a gente se meteu nesse lugar, nessa forma de viver. Afinal de contas, são sempre escolhas humanas, boas escolhas, más escolhas, mas escolhas humanas. Nós a fazemos e podemos também retomar de outras formas agora no presente, né? Outros rumos e outros caminhos, não é isso? Bom, no programa de hoje a gente tem convidados especiais com uma temática fantástica, um livro muito bacana que eu li durante essa semana, comecei a ler já no final de semana passado e não conseguia parar. Um livro fabuloso que eu recomendo que vocês façam a leitura dele, que exatamente analisa as relações entre os motéis e o poder, né? A ditadura militar financiou a construção e a consolidação de motéis no Brasil. E olha só, muita corrupção nessas construções, nessas obras, enfim. Os motéis e o poder, da perseguição pelos agentes de segurança ao patrocínio pela ditadura militar. Esse é o terceiro livro assinado pela dupla de jornalistas Cissa Guedes e Murilo Fiuza de Mello. Aqui nos estúdios, o colega de São Paulo, Santo André, Douglas Rocha Constance, ele é mestrando pela Unesp em Ciências Políticas e estuda o discurso anticomunista no campo da direita, principalmente de mulheres, né? As mulheres na marcha pela família. E como esse livro que a gente vai discutir hoje, e conversar com nossos convidados, ele trabalha muito com essa questão da moral e dos bons costumes, faz uma boa análise, né? Nos anos 60, 70, início dos anos 80, é o parceiro ideal para essa roda de conversa aqui com a gente, né? Vamos começar pelo Douglas, que está aqui no estúdio, dando o nosso bom dia. Prazer ter você aqui com a gente, aí fazendo essa parceria nessa entrevista, viu, Douglas? Seja bem-vindo. Bom dia, o prazer é todo meu, é uma honra conhecer São Luís pela primeira vez, é uma honra estar aqui na rádio com você, um intelectual que eu admiro enquanto jornalista, professor e pessoa. É um prazer.
Beleza. Bom, agora vamos fazer contato com os nossos convidados, Cissa Guedes e Murilo Fiuza de Mello. Já estão conectados aí? Francisco, nosso bom dia, nosso querido operador que coloca os nossos convidados no ar, que coloca também aí os comentários dos nossos ouvintes, dos nossos participantes aqui no programa, essa parceria que a gente já tem com o público, não só aqui do Maranhão, mas de todo o Brasil. Lembrando que a gente está ao vivo pelas ondas da rádio Timbira AM, você conecta lá 1290 AM, aqui em todo o Maranhão e alguns estados vizinhos, você pega a conexão direta. Você pode também buscar os aplicativos pela internet, Radionet, Taninho, ou então clicar lá em Rádio Timbira, ou nos assistir. Você já está, a partir de agora, assistindo a gente, ó, tá vendo aí o Murilo, a Cissa Guedes aqui pelo YouTube, vai lá em TV Timbira e você, além de ouvir, você vai poder assistir a gente e conversar com a gente pelo YouTube também. Cissa, muito bom dia, seja bem-vinda ao História em Debate aqui da Rádio Timbira, um prazer receber você, tudo bem? Bom dia, tudo bem, tudo ótimo. E vocês aí em São Luís, terra muito linda, visitei muitas vezes São Luís, trabalhando. Infelizmente, nunca consegui ir a passeio, mas ainda vou conseguir. Pronto. Trabalhando muitas vezes. Hoje está chovendo bastante, a gente está numa temporada de chuva, frio aqui não faz nunca, viu, Cissa? Mas chovendo bastante essa semana, né? E seja bem-vinda, viu? Murilo, prazerzão também receber você aqui, cara, seja bem-vindo. Bom dia, Marcos, bom dia, Douglas, muito legal estar aqui na Rádio Timbira, que homenageia aí uma etnia indígena importante do Maranhão, né? Os Timbiras. E eu também adoro a terra de vocês. Já tive algumas vezes aí e é um prazer falar com vocês aqui. Pois é. Eu sempre começo a entrevista com a pergunta que a Cissa já começou a responder. Eu adorei, viu, Cissa? Que eu sempre pergunto aos convidados qual é a relação que tem com o Maranhão. Quando a gente fala Maranhão, assim, se já tiveram, qual é a memória que tem, o que lembra, ou da escola, ou da vinda aqui, ou de um caos aqui. Eu pergunto, eu queria que a Cissa falasse um pouquinho mais disso. Cissa, antes de você vir ao Maranhão, você já tinha uma memória, um amigo, um parente, um familiar, ou enfim, qual era a tua memória do Maranhão e qual a relação que você tem aí com o Maranhão? Curioso você perguntar isso. Eu tinha até me esquecido, mas eu tenho 2 primos bastante... eu não vejo há um tempo, essa coisa de pandemia e tudo mais, mas eles se mudaram para o Maranhão para trabalhar. Eu sou paulista, né? Eu vivo no Rio há muito tempo, mas a minha família toda é de São Paulo. E eles foram para o Maranhão trabalhar, moraram em Imperatriz muito tempo, depois moraram em São Luís e adoravam. Só um deles só saiu porque os filhos se casaram, tal, e ele foi morar com a filha em Fortaleza. Mas então agora me veio isso, que eu já tinha essa vivência do Maranhão por conta desses primos, né? E depois trabalhando. Eu fui muitas vezes trabalhando, inclusive não só na capital, fiquei não só na capital, como percorri ali um grande trecho do Maranhão de carro para conhecer mesmo o interior do estado. E meu sonho é voltar para poder conhecer as belezas que eu não pude conhecer durante muito tempo. Mas o que me vem à mente, assim, quando eu penso no Maranhão? Tambor de crioula, que eu vi apresentações sensacionais, inesquecíveis, uma coisa muito, muito linda. Os azulejos, inesquecível, a azulejaria de São Luís, o centro histórico, e, de uma forma geral, o calor humano, né? Eu acho que são pessoas muito calorosas, a gente sempre encontra pessoas super bem-humoradas, dispostas a sair para tomar um chopinho, a conversar. Você nunca fica só quando você vai trabalhar no Maranhão. Impossível ficar trancada no hotel quando você está trabalhando aí. Engraçado, é muito gostoso ouvir esses relatos, assim, as respostas elas são muito variadas de cada convidado, né? Mas é muito curioso esse olhar aí, é muito bacana, né? E você, Murilo, qual é a referência, qual é a memória, qual é a relação que você tem ou teve com o Maranhão? Bom, eu também tive familiares que moraram aí, né? Eu sou de Belém do Pará,
e tive primos que moraram por muito tempo em São Luís. Além do que a Cissa falou, dos azulejos, do centro histórico, do Bumba Meu Boi, né? É uma coisa que é muito, a minha memória infantil ali, eu me lembro que eu via isso quando era garoto. O calor humano, eu tenho um grande amigo, jornalista, ludovicense, chama-se Hernildo, é um grande jornalista, então, assim, alguns amigos, eu gosto muito da cidade, né? Muito bom estar falando com vocês. Legal, legal, muito bem. O Douglas veio de moto de São Paulo, veio na Harley Davidson, chegou aí 2 dias aí, ele Caramba! enfrentou Legal, hein? bem as Legal. estradas. Aventureiro. Uma aventura, né? Pois é, tá bem atualizado aí das estradas aí, ouviu, Cessa? Você que falou aí de viajar de carro, conhecer o interior, ele conheceu na moto aí, passando aí, rapidinho. Olha, de moto eu não tenho coragem não, hein, gente? Vou te falar. Beleza. Gente, deixa eu falar uma coisa, eu não conhecia os livros de vocês, na verdade, peguei o primeiro, que foi esse da nossa conversa, dos Motéis e Poder, e eu sempre dou um feedback, que a gente lê o livro, e além do conteúdo que a gente lê, além da coisa do conhecimento histórico e tudo, eu sempre dou um feedback na fluência do livro, como é que o livro flui, como é que... E eu fiquei viciado no livro, eu não só não conseguia parar de ler, eu comecei o livro no domingo, na quarta eu já tinha terminado ele, como eu fiquei enchendo o saco dos amigos, porque eu ia lendo, ia ligando ou ia mandando um zap com um trecho e dizer, lê isso, olha isso, cara, como é que pode? Por quê? Porque mesmo eu sendo historiador e já tendo lido muita coisa de ditadura, não é a minha área específica, mas eu ainda consegui me surpreender com vários episódios que me chamaram a atenção no livro, que eu desconhecia, porque vocês trouxeram viés da ditadura pelos costumes, né? Então, assim, a história lá do padre, eu não conhecia, talvez ali o pessoal do Sudeste vão lembrar, mas aqui no Maranhão é uma história que eu não conhecia, acho que do Alaricon, para mim aquilo é novidade, né? Padre Alarcon, né? Isso. Aí a coisa dos motéis no Rio, eu conheci, já tive de férias no Rio, mas, quer dizer, essa relação dos motéis, então, aquela coisa da área geográfica com os prédios, aquilo, né, eu ia lendo, e à medida que eu ia lendo o livro, eu ia no Google buscando aquelas histórias ou aquelas referências, ou um mapa do Rio, às vezes eu tive que correr ali rapidinho para tentar entender o que era aquilo em relação à proximidade e distância. E aí, curioso, e aí foi misturando com memórias, porque eu sou nascido em 75, o ano do assassinato da Leila Cravo, mas aí não tenho essa memória. E aí eu vim para o Maranhão já com 8, 9 anos, então eu vim para o Maranhão bem no período do Figueiredo, então eu lembro de uma presença do Figueiredo de alguma forma aqui para o São Luís, aí depois vocês contam a história também, né, do relacionamento que ele teve por aqui, e ouvia falar de forma muito sorrateira, mas eu era criança, e aí depois eu fui buscar com os mais velhos, você conhece a história? Ah, lembro dessa história, então assim, foi reavivando, foi uma leitura coletiva, é isso que eu quero dizer, eu não li sozinho, acabei enchendo o saco de todo mundo, e eu acho que as pessoas, de fato, deveriam ler esse livro. Essa semana, inclusive, eu sou assinante do Kindle Ilimitado lá, e ele estava disponível lá, então o preço dele é muito acessível também para quem faz a leitura digital e tudo. Então, eu adorei a leitura, viu? Parabéns. Muito obrigada pelos elogios. A gente realmente, Marcos, a gente fez um trabalho de pesquisa bastante extenso para poder contar essas histórias, né? A gente usou como sempre, né? A gente usou muito o material da imprensa, mas também documentos que a gente obtém em arquivos, né? Documentos sobre a nossa história, que estão guardados em arquivos que são fantásticos, como o Arquivo Nacional, a Biblioteca Nacional aqui no Rio de Janeiro e em Brasília, né?
Então, o que eu acho interessante e que nos motivou, assim, interessante contar para as pessoas, o que nos motivou a fazer essa pesquisa? Como é que a gente descobriu essa relação curiosa, que as pessoas dizem que realmente é muito curiosa, entre os motéis e o governo militar, né, que durou aí de 1964 até 1985. Durante 21 anos, a gente teve um governo que exerceu uma forte censura, uma tentativa de controle muito forte sobre a questão dos costumes. A gente, justamente nós tínhamos curiosidade de tentar entender como é que você podia ter um espaço como esse, né, dos motéis, voltados para o sexo e de uma forma bastante clara, pela própria arquitetura dos motéis, ficava claro que a que se destinava aquela construção, aquele estabelecimento, né? Então, como a gente pôde ter aquilo em meio a uma repressão tão grande dos costumes, né? O Douglas, eu acho que o Douglas até pode falar mais disso também, né? Como durante esse período do governo militar a gente teve uma repressão aos costumes bastante grande, não que fosse inédita no Brasil, né? A censura aos costumes começou, na verdade, desde a década de 40, desde o governo Dutra, lá em 1946, o decreto que institui a censura aos costumes. Mas, na realidade, durante o governo militar, se aprofundou de uma forma inédita, né? Você tinha uma intervenção na vida do cidadão que ia desde a roupa que a pessoa usava, por exemplo, um controle para que as meninas não usassem saias curtas, não cedessem a mini saia que tinha surgido na década de 60. Os rapazes não podiam usar cabelo comprido, até detalhes assim pessoais como esse, né? Os meninos tinham, se você ia buscar um emprego na época da ditadura militar, você fatalmente teria que cortar o seu cabelo, como se dizia em São Paulo, ao estilo reco, curtinho, né? Daquele jeito de como se fosse um recruta do exército. Então, foi isso que nos motivou inicialmente, né? E eu queria acrescentar um pouquinho. Oh, desculpa, pode Não, falar. claro, Murilo. E ao mesmo tempo é de uma contradição enorme, porque no hoje, a turma que defende a intervenção militar fala de uma época que às vezes nem viveu, porque tem garotos também nessa turma aí da intervenção militar, ou que defende, que nem viveu isso, né? E que defende com unhas e dentes que aquela era uma época feliz, que aquela era uma época que não havia corrupção, que aquela época, como se aquela época, eu vivi um pouco da infância nela, não lembro, e a história não confirma isso que ele diz, né, Murilo? É de uma contradição enorme esse período, né? No mínimo. Eu estou sendo gentil usando a palavra contradição para, enfim. Não, com certeza. Inclusive, corrupção aos montes, né? Casos aos montes, né? Você tem aí Coroa Brastel, você tem o caso Capem, inclusive, a gente cita aí no nosso livro. A própria concessão dos benefícios de isenção fiscal e de incentivo a taxas de juros a 2%, 3%, com uma inflação a 70%, 80% ao ano, nos anos 70, para os amigos do regime, para construir não só motéis, como também hotéis, né? Então, assim, a gente tem é uma ilusão imaginar que aquela época era uma época muito boa. Não, pelo contrário. Você só não podia ser noticiado, né? Era isso. Agora, é interessante, Marcos, você toca num ponto, porque a gente, na verdade, esse nosso livro, como se falou, é um passeio pela história dos costumes no Brasil. A gente antecede, né, a período da ditadura, a gente não fica só preso à ditadura militar, a gente conta um pouco, vai até 1920, né, a gente falando de como é que os ancestrais dos motéis, que eram os hotéis suspeitos, aqueles hotéisinhos que existem até hoje no centro da cidade, no Sobradinho e tal, que eram os donos geralmente eram ibéricos, eram portugueses e espanhóis que vinham aí da Galícia para o Brasil tentar, como a gente entrevistou um dos portugueses, tentar o seu primeiro milhão, chutar o primeiro saco de milhão, e esses caras viram a oportunidade de motéis quando se
é publicada a lei da criação da Embratur. Mas assim, a gente vai tocar nesse assunto mais adiante. Eu queria dizer o seguinte, esse uso do costume, a gente percebe agora, na atualidade, né, o atual presidente usou muito isso na campanha, dizendo que ele defende os valores da família, a moral e etc. Os militares usavam isso, né? Eles usaram não só com uma maneira de ter o apoio de parcela mais conservadora da sociedade, né? Esse discurso da moral e da defesa da família, e tem pontos interessantes no próprio golpe, em 64, você tem a família, aquelas marchas da família se falava da defesa da moral, né? 68, na decretação do AI-5, prendeu-se o Márcio Moreira Alves, o deputado, o Macito, porque ele criticava os espancamentos de estudantes da UNB e, em certo momento, ele pedia para que as mocinhas não dançassem, fizessem aos 15 anos, não dançassem com os militares, com os cadetes e tal. Isso irritou os militares. E, em 71, o decreto que proíbe que cria a censura prévia a publicações ganha o nome de Decreto Leila Diniz. Por que o decreto Leila Diniz? Porque pouco antes a Leila Diniz deu uma entrevista ao Pasquim, na qual ela fala sobre liberdade de mulheres, a sexualidade dela, ela prega contra a censura, etc. Isso também, naquele momento, atiçou aí os militares e eles baixaram logo em seguida esse decreto. Olha só que coisa interessante. Então, essa questão dos costumes não é algo novo, o uso dele pela política não é algo novo no nosso Brasil, não, tá? Pois a história vai se repetindo, né? E infelizmente nesses casos como faça, né? Isso aí não é novidade, né? A gente já comprou esse discurso há muito tempo, né? Já tinha sido usado lá nos anos 30 e assim vai, né? A turma vai reciclando um recurso. Agora, na questão da moral, né, e dos bons costumes, é curioso, porque, por exemplo, você tem o Figueiredo, militarzão, na inauguração de um motel, por exemplo, no Rio de Janeiro. Quer dizer, então o discurso, o filho não pode usar cabelo grande, nada de tatuagem, e não sei o quê, e a mulher bela recatada do lar, mas na prática você tem o Figueiredo indo para a inauguração de um motel, ele ainda não era presidente, mas enfim. Você tem um ministro envolvido com uma cena de crime, né, do qual o nome nunca foi revelado. Então você tem militares envolvidos na cobrança de propina, na construção dos motéis ou no funcionamento dos motéis, criando dificuldade para vender facilidade. Quer dizer, então você tem essa contradição, ou seja, tudo é permitido desde que escondido, e nós, do nosso grupo, e não a população. Ou seja, essa turma que defende a moral e os bons costumes é sempre assim, né? A gente defende o dos outros, mas a gente aqui, a gente pode. Então, vocês ilustram. É aquele famoso assim, a gente sempre diz assim, eu estou explicando, mas você quer que eu desenhe? Vocês desenham, vocês literalmente fazem desenhos dos casos de corrupção e de atitudes de falsa moral, de hipocrisia, fica claríssimo no livro de vocês. Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais dessa hipocrisia e desse falso moralismo. Ativando o som aqui. Pronto. Esse aspecto que você levantou é bastante interessante, né? Porque, em geral, uma coisa que nós percebemos é que existe uma correlação, você pode estabelecer perfeitamente uma correlação entre esse discurso, né, e o surgimento de denúncias ou problemas toda vez que você tem que esse grupo, em geral, esses grupos de extrema-direita ou se sentem acuados, eles começam a apelar para esse discurso de uma forma muito intensa, muito forte, né? Você citou ainda há pouco, Marcos, uma coisa muito interessante, que é o seguinte: nem todo mundo... Existem muitas pessoas jovens que compram esse discurso e não viveram a época da ditadura, não têm ideia do que é. Bom, eu entrei na escola em 1964, exatamente. Eu comecei a fazer o que se chamava na época de primário,
primeiro ano primário, em 1964. Meu pai, ele era da Força Aérea Brasileira, ele era radiotelegrafista, né, o que a gente chama hoje de controlador de voo, mas ele trabalhava como controlador de voo. Então, eu acompanhei muito de perto tudo isso. A gente, inclusive, morava perto do aeroporto de Congonhas, lá em São Paulo, e quando aconteceu o movimento, o golpe de Estado em 1964, a gente acompanhou muito de perto, a gente via o que acontecia. Ninguém me contou, eu vivenciei. E preciso dizer para as pessoas que não era o paraíso. Não era uma sociedade onde as pessoas eram felizes. Você não tinha liberdade sequer, né, para parar na rua, isso um pouco mais adiante, naturalmente, né? Mas você não podia parar na rua e conversar com seus amigos. Se você tinha um grupinho de pessoas ali paradas, conversando, e a polícia chegasse, se você não comprovasse que você era um estudante devidamente matriculado em alguma instituição ou que você tinha uma carteira de trabalho assinada, você ia preso por vadiagem, né? E sabe-se lá o que podia acontecer com uma pessoa que era presa naquele período. As pessoas eram presas e elas desapareciam, sumiam. Muitas pessoas sumiram, muitas pessoas desapareceram durante esse período, inclusive pessoas que não eram diretamente envolvidas com política. Bom, também é preciso dizer que hoje a gente nota, e todo mundo reclama, né, obviamente, com toda razão, da forma como a gente tem a nossa cultura, como a nossa cultura está sendo tratada, né? Sem recursos, cerceada, além dos problemas de censura que a gente vive dentro dos órgãos, a gente tem uma destruição propriamente, né? do que representa a nossa cultura, como se tudo que fosse ligado à cultura representasse uma ameaça à família, uma ameaça aos valores cristãos, uma ameaça, em geral, ao próprio governo. E naquela época também a gente viveu isso, e viveu isso com muita intensidade, né? Não só se censuravam, eram censuradas peças de teatro, filmes, etc., como livros didáticos. Você não tinha acesso a um livro porque um determinado censor cismava que aquele livro era um livro comunista. Então, eu acho muito importante desmistificar essa história de que nós tivemos no período militar uma época de glória, de desenvolvimento. Não, inclusive foi essa censura, esse calar a boca de quem era contra e não permitia críticas, etc., que nos trouxe imensos problemas como nós temos hoje, né? A inflação, o problema é que você teve um milagre econômico, sim. Em seguida, nos deixou numa inflação absurda e que empobreceu, aprofundou de uma forma absurda a desigualdade no país. Então, não aconteceu do nada, não era assim, nós éramos felizes, de repente viramos a esquina e fomos surpreendidos, não. Isso nos levou a isto, né? Eu tinha um professor na faculdade de economia, eu fiz economia na PUC de São Paulo, né? Que ele dizia, ele entrava na sala e ele era um cara muito engraçado. Ele cumprimentava a gente sempre assim, boa noite, inflação não é problema econômico, é um mecanismo de transferência de renda. Ele sempre falava essa. Então, a gente precisa ter claro que o governo militar, durante o governo militar, a gente teve um período de bonança, mas de uma forma em que se você transferiu renda para uma parcela da população, né? A questão dos motéis mostra um aspecto específico, mas de uma forma geral foi isso. Em vez de a gente ter uma distribuição dessa riqueza, a famosa frase atribuída ao Delfim Neto, que ele nega peremptoriamente até hoje, mas que dizia que primeiro nós temos que fazer o bolo crescer para depois poder dividi-lo. Esse bolo nunca foi dividido. O que era dividido no Brasil, como dizia Celso Furtado, no Brasil a gente divide a miséria, a gente socializa a miséria, né? É um país que socializa a miséria. Então, precisamos ter sempre em mente que, como você disse, Marcos, a história se repete, e a gente não pode permitir que ela se repita dessa forma que a gente tem agora, inclusive, né? Essa farsa que a gente vive agora, né? Pois é. Murilo. Cara, eu tenho também alguns exemplos na minha família, né? Inclusive um tio que ficou preso aí em São Luís,
em 75, ficou 6 meses desaparecido. Ele era de uma organização de esquerda e foi preso em Belém e foi levado para São Luís, um quartel da PE em São Luís. 6 meses presos e o filho dele, um belo dia, a gente morava ainda em Belém, esse meu primo, que é um ano mais velho que eu, um fusquinha, parou na frente da minha casa e jogou o garoto, né? E ele morou com a gente durante 6 meses, depois meu tio apareceu. E interessante que ele depois se tornou um grande pneumologista em São Paulo, e um dia ele estava no consultório e entrou um cidadão pedindo ajuda, ele tinha sido recomendado, dizendo que estava com câncer de pulmão. Ele, quando olhou para aquela pessoa, ele logo reconheceu que tinha sido o carrasco dele dentro da prisão em São Luís. E ele olhou e, olha, eu não tenho condição de te atender. Ele, por quê? Porque eu te conheço, você sabe quem eu sou. E o torturador o reconheceu, falou, olha, meu tio, eu não vou te atender, mas por dever de profissão, te caminho para um outro médico, né? E você segue seu caminho. Então, assim, a privação de liberdade, a tortura, isso, enfim, isso está fora de questão. A gente não tem que defender um regime onde você tinha a total privação de liberdade ou de crítica, né? Então, quando você fala, você cita aí o Figueiredo, e de fato ele teve no Motel Dunas, na inauguração do Motel Dunas, um dos mais famosos do Rio, em 1973. Ele era chefe de gabinete militar do general Médici, presidente. Ele chegou, então, no seu Galaxy preto da presidência no motel, ficou pouco tempo ali, mas foi o bastante para ser reconhecido pelas pessoas que estavam ali, os convidados. Exemplifica bem essa história. Por que ele estava naquele motel? Porque os filhos do Figueiredo tinham relações de negócios com um dos filhos de um dos sócios do motel. Eles foram, por exemplo, donos da Metal Química, que era uma empresa que foi escolhida pelo regime para comprar a madeira que seria extraída de Tucuruí, né, do lago de Tucuruí, para ser vendida em São Paulo, com financiamento da CAPEM. Hoje, a CAPEM era a Caixa de Pecúlio dos militares, né? Era como se fosse hoje um grande fundo de pensão. E a história não deu certo, a CAPEM depois logo faliu e eles não conseguiram vender essa madeira. Foi um escândalo na época e que não se apurou, né? Como sempre, quando envolvia pessoas ligadas ao governo, as histórias eram abafadas, né? Outro caso típico é do coronel Newton Leitão, que a gente cita no livro, o escândalo dos motéis. Esse cara era o número 2 do SNI, né? Tinha um Golbery que criou o SNI e ele é o chefe de gabinete do Golbery. E, pois bem, lá nos anos 80, ele cria um seguro de motéis numa tentativa de extorquir dinheiro dos moteleiros do Rio, institucionalmente, digamos assim, entre aspas, e com isso ele garantia que não ia haver mais achaques da polícia e fiscais àqueles motéis, né? E esse dinheiro ficaria, então, com o grupo desse coronel Leitão. Acho que era o início da milícia, né? Digamos assim. Então, é isso. A gente tem ali histórias que mostram essa profunda contradição. Para os nossos amigos, tudo. Para a população, censura e falta de liberdade e socialização da miséria. É isso que muito bem colocou a Cissa aí. Pois é isso. Bom, você que está acompanhando a gente aí no carro, em casa, ligou o rádio agora, a gente está com um programaço. Cissa Guedes e Murilo Fiuza Mello, jornalistas. Tem um livro muito bacana que eu recomendo para vocês, Os Motéis e o Poder, livraço mesmo, vale muito a pena, da perseguição pelos agentes de segurança ao patrocínio pela ditadura militar. É um livro recente, um livro novo, tá aí na praça, bacana, vale a pena você ler mesmo, ter acesso a ele, para conhecer melhor essa história. E o livro, não é que o livro vai apontar os motéis como problema, viu? O livro não é feito para isso. O livro é exatamente um estudo do nascimento dos motéis, de como eles vão se desenvolvendo e a relação exatamente do regime militar
financiando esses motéis. Quer dizer, a mesma ditadura que faz um discurso moralista pela família, jorra dinheiro público e, ao mesmo tempo, como o Murilo e a Cissa já contaram, vários casos de corrupção contra contra os moteleiros. Então, é um estudo do costume, né? Exatamente da época. Então, o livro não é feito para dizer o certo ou errado da questão do uso do motel, mas como o governo, né, usa o motel, e às vezes até para lavagem de dinheiro, né? Existem grupos, pessoas que usam, né, a construção de motéis para lavar dinheiro. É muito interessante mesmo. Olha, mandar um alô aqui para o professor Ramsés Magno, que está acompanhando a gente. Querido Ramsés, uma honra ter você conosco. Professor Ronilson Flávio também acompanhando a gente. A Raimunda Pinheiro de Souza Frazão, uma cordelista de mão cheia, inclusive. Raimunda, teve essa semana aí o dia do cordelista. Parabéns a você, que é uma artista homenageada já pela nossa Feira do Livro. A Rita Souza, que legal, Cissa Guedes e Murilo, parabéns, divulgando o belo livro pelo Brasil, mais sucesso, bacana. Raimundo Pinto, da cidade de Brejo, também acompanhando a gente aí, assistindo. Sebastião Santos também, o nosso bom dia aí, acompanhando a gente. Neto Moraes também, Raimundo Nonato. Ruth Nalva pediu o nome do livro, já colocamos aí no ar o nome do livro aqui, já coloquei para ela também poder acompanhar. O professor Manuelzinho aí, que está na escuta aí, mandou já o olá dele aí, o bom dia, sempre acompanhando a gente, sempre aí atento à nossa discussão, incentivador, é o nosso embaixador. Douglas, você estuda a questão exatamente do discurso anticomunista, exatamente no campo da direita. E você estuda as mulheres. Tem um caso que já a Cissa e o Murilo vão contar, lá de Minas, de que um padre, supostamente, né, depois foi descoberto que ele não era um asilado político, ele não era um fugido da ditadura militar na Bolívia, mas esse cara arrebanhou muita gente em Minas e chegou a fazer uma espécie de cruzada contra os motéis, sendo que ele era acusado de pedofilia. Então, essas mulheres aí da Marcha pela Família, tão preocupadas em defender o lar, você queria fazer algumas perguntas para os escritores ou algum comentário aí em relação ao que a gente está conversando? Fique à vontade. Perfeito. Gostaria, sim, primeiro, eu estou maravilhado, é um prazer ouvi-los, né? É uma honra. A minha pergunta vai nesse sentido. Eu gostaria de saber se houve, por parte dos grupos femininos que surgiram no pré-64 e alguns se manteram como a União Cívica Feminina em São Paulo, se teve alguma reação por parte dessas mulheres em relação ao aparecimento desses motéis. E uma outra questão, vocês comentaram muito inicialmente, que a ditadura não foi uma maravilha, e eu, enquanto professor, eu lido muito com o discurso contrário, né? As pessoas, elas percebem a história de forma diferente, e perceber de forma diferente não significa que você entende a história, né? E eu sempre coloco para os meus alunos que a ditadura ela não foi a maravilha que é narrada pelo nosso presidente atual e por alguns saudosistas. E quando nós apresentamos livros como o de vocês e outros textos, eles apelam, mas meu pai falou que não foi assim. Para o meu pai foi maravilhoso. E eu tenho também casos na família de pessoas que falam, não, mas a ditadura militar foi maravilhosa. E eu gostaria de saber como vocês lidam com esse discurso contrário de pessoas que tentam fraudar a história, resgatando a história da ditadura, mas com um discurso inexistente, né? Nós temos o caso do Brasil Paralelo, como eu acho hoje o maior exemplo de grupo que frauda a história. Eles constroem uma narrativa inexistente de alguns períodos históricos. Eu gostaria também de saber como vocês lidam com essas outras percepções do período da ditadura militar. Posso começar aí, Murilo? Claro. Sempre as mulheres primeiro. Ladies first. Bom, em primeiro lugar, eu preciso mandar um beijo para minha netinha Isabela, que está assistindo a gente, de 9 aninhos, e está lá no sábado de sol, grudadinha ali. Beijão, beijo, Isabela! Mas o seguinte, eu queria começar pela sua segunda afirmação, ou questão, que é como a gente lida com essa questão dessa fraude
reconstrução, entre aspas, né, de períodos históricos com uma narrativa diferente. Bem, eu acho isso, acho não, né? Esse é realmente o grande problema contemporâneo, um problema que foi acelerado com as redes sociais, com o advento das redes sociais, e eu acho que ninguém ainda tem digamos assim, uma resposta pronta para dar de como solucionar isso, de como eu acho que as eleições do ano que vem vão ser um grande desafio nesse sentido, né? A gente vai ter que lidar muito com isso, com a questão desse falseamento da realidade. Agora, como lidar com isso? É justamente o trabalho que a gente vem tentando desenvolver nos nossos livros. O primeiro que a gente publicou chama-se O Caso dos Nove Chineses, do ano de 2014. A gente conta a história de um grupo de chineses que estava no Brasil e que eles foram presos e foram muito torturados, de uma forma bárbara. Logo nos dias iniciais, né, no terceiro dia do golpe militar, eles já estavam presos no DOPS aqui no Rio de Janeiro, foram barbaramente torturados e isso se constituiu no primeiro escândalo de violação dos direitos humanos, escândalo internacional de violação dos direitos humanos da ditadura militar. Foi um caso que ficou esquecido, a gente descobriu esse caso e a gente trouxe à tona esse caso. Os chineses, detalhe, nunca esqueceram. Nós, brasileiros, esquecemos. Os chineses, que são os maiores parceiros comerciais do Brasil, né, com quem a gente tem uma relação econômica e de parceria em vários setores bastante importante, eles nunca esqueceram desse episódio e de várias formas eles se manifestaram com relação ao governo brasileiro, mostrando que o Brasil jamais pediu desculpas por ter prendido esses 9 chineses, por ter torturado esses 9 chineses. A maioria deles, inclusive, já morreu, acho que tem 2 vivos apenas ainda. No entanto, o Brasil passou uma borracha em cima disso, fez que não tinha acontecido, simplesmente esqueceu. Bom, enfim. Então, a gente conta esse caso, é uma forma que a gente tem de contribuir, de tentar contribuir para que essas coisas não sejam esquecidas. No caso dos motéis, a gente viu essa oportunidade de mostrar sob um ângulo completamente diferente o que aconteceu durante esse período, né? As mulheres, se elas protestavam contra os motéis, etc. Bom, a gente achou muitas cartas, tem um arquivo aqui no Rio de Janeiro, um arquivo muito importante, que é o arquivo do Estado do Rio de Janeiro, que guarda os documentos do DOPS, e, bom, o Rio era a capital federal, portanto, esses documentos do Departamento de Ordem Política e Social guardados ali são de extrema importância. Embora, claro, como sempre, né, gente, não tenha verba para que esses documentos sejam conservados, eles estão se estragando, eles estão se esfarelando, uma tragédia, uma verdadeira tragédia nacional. Mas nessa documentação, você abre pacotes e mais pacotes de cartas em que as pessoas escreviam para os órgãos de repressão pedindo mais censura, achando que onde já se viu, do lado da minha casa tem isso, tem aquilo. Mas mesmo que houvesse... o curioso é isso. Aqui no Rio de Janeiro, alguns chefes de polícia, algumas autoridades ligadas às forças de segurança recebiam essas reclamações. Uma delas, inclusive, a gente relata no livro, um colégio aqui no bairro de Jacarepaguá, que as freiras estavam horrorizadas pelo fato de que as meninas internadas na escola abriam a janela, davam de cara com um motel, e, forçado pelas circunstâncias, né, ou seja, pelo fato de que havia interesses em jogo ali, interesses financeiros em jogo, desses chefes de polícia disse, olha, fechem as janelas, de uma forma até bastante irônica, né? Mas eu acho que o Murilo vai querer falar mais sobre essa história do feminismo, que é um tema que ele particularmente, ele estudou mais e gosta de falar sobre, mas havia, sim, não especificamente as senhoras de Santana pediam mais censuras, faziam passeatas, etc, 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 e a dona de casa que achava que confiava naquele governo como se fosse uma coisa, né, séria, que pudesse ir ao encontro das suas necessidades morais, pedia mais repressão, e a gente teve, no fim das contas, o que a gente tinha era
uma narrativa construída em torno de uma crença de que nós vivíamos um momento de muito apreço aos valores familiares, etc., quando, na verdade, a gente vê que não é bem assim, né? Eu queria completar um pouco. Eu também sou historiador, né, como vocês, e jornalista. Então, assim, acho que a nossa luta como historiadores e também de jornalistas os jornalistas sérios, né, e historiadores sérios é lutar contra fake news. É o nosso cavalo de Troia hoje, né? Então, assim, o que a gente vai fazer para respondendo aí, Douglas, divulgando livros como esse, falando sobre a história de fato como ela foi, indo aos arquivos, mostrando, ou como disse o próprio Marcos, a gente precisa desenhar, né? Mas mesmo desenhando as pessoas não querem ver, os negacionistas, porque é um mundo paralelo, é uma luta muito difícil, né? Imagina você na sala de aula, eu também já dei aula, então deve ser difícil você tentar contar e mostrar e ter esse tipo de comentário que você recebeu. A gente está fazendo a nossa parte, vocês aqui também, o Marcos aí contando esse programa de história, é importantíssimo numa rádio do Estado, e eu até estava comentando com o Cícero, olha que bacana esse programa, debate em história, isso é muito legal. São poucas rádios que têm algo assim, abrem espaço para debater a história como ela é de fato. E agora, falando da questão desses grupos de mulheres, é interessante, a gente conta um pouco, eles continuaram a existir, Senhora de Santana aí surge aí no início dos anos 80, e de fato elas escreviam para os ministros pedindo censura, mais censura. A gente conta um pouco da questão dos subversivos morais, né? Era um Ney Matogrosso que aparecia numa televisão e aquilo chocava parte dessas mulheres, e dessa parte não só das mulheres, mas de todos ali mais conservadores, aquele cidadão rebolando na noite de domingo no Fantástico, o programa qualquer, aquilo era um absurdo, e escreviam, né? A gente pegou cartas de pessoas, olha, prendam esse sujeito, e de fato ele foi monitorado por CNMar, né? O grupo, a Rita Lee ficou proibida de pisar em Brasília por 2 anos, pela maneira como ela se colocava, né? Agora, não havia um movimento orquestrado, não, tá, o Douglas, respondendo diretamente a sua pergunta com relação aos motéis. Não havia, interessante, isso os documentos não nos mostraram, os documentos que nós consultamos não encontramos. Houve, lá em 68, um movimento muito forte da CANDE, que era também um grupo de mulheres fortes, dessas mulheres aí de defesa da marcha, contra uma publicação, uma capa da revista Realidade, que fazia um diagnóstico da mulher brasileira naquele ano. Então, era uma matéria profunda. A revista Realidade foi uma revista que marcou história no Brasil, né? E ela trazia uma capa com um estudo sobre mulheres. Aí tinha entrevista com uma desquitada, falava sobre a sexualidade feminina, a pílula e tal. E isso, elas conseguiram entrar, um juiz de direito de primeira instância proibiu a circulação dessa revista, a revista não pôde circular por mais de um ano, né, porque falava de questões que não deveriam ser faladas, né, questões femininas e tal. Agora, o motel é uma coisa interessante. O motel, a gente também descobriu que muitas das... É claro que estou falando aí de mulheres de classe média alta, que frequentavam os motéis, que poderiam frequentar motéis com seus parceiros, motéis de luxo no Rio de Janeiro, como um VIPs e tal, elas ali conseguiram, de alguma maneira, realizar plenamente a sua sexualidade, né? Porque a mulher né, era vista como recatada do lar, né, o Marcos? Então, ela tinha que ser dona de casa e criar os seus filhos e ponto. O marido ia trabalhar, né? E aí isso começa a mudar em 68. A gente tem a lei, a lei que permite, aquela lei de 62, que permite as mulheres saírem a trabalhar sem precisar... O Estatuto da Mulher Casada, né, que você está se referindo? Estatuto da Mulher Casada, isso, eu estava tentando me lembrar. Que permite, então, que as mulheres, só nos anos 60, poderiam sair para trabalhar sem ter a necessária aprovação do marido. Tinha que ter aprovação do marido, tinha que ter autorização do marido para que a mulher fosse trabalhar. Então, em 68, você tem uma revolução sexual rodando ali,
quando surgem esses motéis, no mítico ano de 68, o ano do AI-5, surgem os primeiros motéis no Brasil, no Rio de Janeiro, o Holiday, em São Paulo, o Playboy, teve um também em Belo Horizonte, justamente em 68, que é a revolução sexual, e as mulheres algumas dessas mulheres puderam exercer a sua sexualidade ali, né, plenamente. Aí a gente conta a história de uma senhorinha aqui no Rio, em que ela pediu, antes de morrer, pediu que a neta jogasse suas cinzas no jardim do Vips, porque foi ali, ela explicava, porque foi ali onde ela viveu os momentos mais felizes da sua vida. Então é isso, assim, o motel, infelizmente, ele tem essa visão ainda muito preconceituosa, inclusive da academia, quando olha, isso é uma questão menor, falar de motel, porque assim, nunca se estudou. A gente, quando foi trabalhar nesse livro, a gente descobriu que só tinha 2 livros que falavam sobre motel, um de início dos anos 80, sobre a arquitetura dos motéis cariocas, e um outro de um francês, publicado, um pesquisador francês, publicado na França inicialmente, depois foi traduzido para o Brasil, o Jérôme, um estudo antropológico, e o nosso, né? Porque o motel é visto ainda como algo sujo, algo para que falar disso, não tem importância. E a gente enfrentou muito preconceito, inclusive esse livro é uma publicação independente, né? A gente, claro, você teve aí, nesses últimos anos uma crise de editoras, enfim, muito grande, crise econômica, algumas livrarias fecharam e tal, mas a gente ouviu de alguns editores, vocês vão botar motel na capa? Isso não vende. É isso. Não sei se respondi. Acabei falando de outras coisas também. Não, abriu também outras possibilidades. Bom, a gente já está chegando à reta final, é que o tempo voa mesmo, já estamos no finalzinho, não dá tempo da gente se alongar muito, o que é uma pena, mas ao mesmo tempo é para falar como é legal esse livro, de como você precisa assistir essa entrevista, ouvir essa entrevista e correr por o livro, você vai fazer que nem eu. Você não só não vai querer parar de ler, como você vai ficar enchendo o saco, todo mundo ao teu redor, conversando, contando, dizendo, olha só que coisa... É muito bacana o livro. O professor Ramsés Magno, colega historiador também, está perguntando aqui o seguinte: alguns afirmam, outros negam ações como ficar do lado de fora, marcando o tempo que as pessoas ficavam no motel para depois autuar os casais. Mito ou verdade? Porque é curioso depois os militares incentivarem esse espaço, né? Então, uma pergunta do professor Ramsés e o professor José Neres, acadêmico da Academia Maranhense de Letras, professor de língua portuguesa, amigo também, parabenizando o programa, dizendo que excelentes explanações. Obrigado, professor José Neres, está muito legal o papo mesmo. Ou então assista o Murilo só para... Posso começar, Cícero, nessa aí? Do Ramsés. Deixa eu começar. Isso acontecia muito com o professor Ramsés, a pergunta dele, né? É isso. Acontecia muito na época dos hotéis suspeitos, tá? Aqueles hotéisinhos que a gente começa no livro, que são os ancestrais dos motéis. Por quê? Porque nos anos 60, a polícia invadia os motéis e prendia os casais, esses hotéisinhos, né? Esses hotéisinhos suspeitos, prendiam casais dizendo que eles não tinham a certidão de casamento, né? E aí eles eram autuados, o dono, por lenocínio, e todo mundo ia para a delegacia, isso parava lá, o processo ia acabar no Supremo, a gente conta muitas dessas histórias em um capítulo, e depois acabava em nada, porque a lei não dizia, não estava no texto da lei, que tinha que ter uma certidão de casamento para que um casal entrasse num hotel suspeito. Suspeito era o hotel de alta rotatividade, né? Esses hotéisinhos, né? Os motéis, com certeza, no início pode ter acontecido, sim. Agora, tem um caso interessante aí que vale a pena lembrar. O SNI, na época do Newton Cruz, ele colocou seus arapongas na frente dos principais motéis de Brasília, o Playtime, por exemplo, para fiscalizar quem entrava lá. E aí eles davam o baculejo, o famoso baculejo. E isso aconteceu um caso famoso, né? Então, o senador Marcos Freire era candidato ao governo do Pernambuco no início dos anos 80, e fotos do deputado Fernando Lira com a mulher do senador, Carolina Freire, foram vazadas, né? Eles começaram a pressionar, foram vazados, né? Pressionar, dizendo que iam denunciar e tal, fizeram foto dos dois seminus,
não se sabe se estavam no motel ou não, mas o fato é que isso vazou e acabou com a carreira do senador, né? Teve um caso parecido também com um religioso em Minas, ele estava, um padre, ele estava com uma fiel, um quarto de motel, quando os arapongas entraram, tiraram fotos e mostraram para a imprensa. Ele era um ferrenho opositor do regime. Então, eles usavam também os motéis para atingir seus inimigos Mas Murilo, e adversários políticos. Tem um detalhe que o Ramsés lembrou aí, que é importante, a questão do fracionamento da diária, isso que ele se refere, né? Mito ou verdade é verdade total, porque eles sempre usavam esse artifício, esse detalhe, na verdade, né? De que as diárias estavam sendo fracionadas para mostrar, olha, isso aqui é um hotel de encontros. Mas um aspecto interessante disso, além de trazer à tona essa memória, que é bastante curiosa, um detalhe importante é o seguinte, voltamos à questão da hipocrisia, como o Marcos falou lá no início do programa, né, Marcos? Ninguém faz sexo no Copacabana Palace, né? Ninguém faz sexo no... Não, gente, vamos... É uma coisa muito engraçada, porque você tenta cercear a vida do cidadão por um lado e do outro lado, né? É aquela coisa. Enfim, é bastante curioso de toda maneira, muito legal que as pessoas estejam ouvindo e tragam essas memórias. E como você mesmo disse, né, Marcos? A gente não está aqui fazendo carga contra este ou aquele estabelecimento, não se trata disso, mas se trata... Isso é muito importante. Quanto mais a gente puder fazer isso, queria renovar os parabéns que o Murilo já deu ao trabalho de vocês aí na rádio, nesse sentido, de a gente estar sempre discutindo, porque isso, né, essa como o Douglas lembrou, como é que a gente faz para lutar contra essas narrativas mentirosas, esse falseamento da história, o falseamento da realidade. Eu acho que é debatendo, discutindo, expondo, né, os fatos e trazendo opiniões. Bom, infelizmente temos que encerrar, já estamos chegando às 11 horas, vamos seguir a programação aqui da Rádio Timbira, nós vamos ficar por aqui, mas eu queria que vocês falassem rapidamente só do livro. Vocês já falaram que foi uma produção independente, eu tinha procurado a capa mesmo e não vi a editora, a gente geralmente na divulgação marca a editora e tudo, que é para orientar o ouvinte onde é que ele acha o livro, caso ele procure. Eu não recebo nada da Amazon, nem do Kindle, eu adquiri o livro lá, mas é orientando exatamente. Tá aí o livro, a Cissa está mostrando, você que está assistindo no YouTube, ela está com o livro lá na mão, a capa. Então, eu sempre digo onde o leitor acha, mas isso para divulgar o livro, não a editora, ou enfim, o livro a gente faz toda a divulgação sem problema nenhum, que a ideia é essa. Pronto, olha lá, Cissa e o Murilo, quem está assistindo no YouTube, estão com o livro na mão. Eu queria só que vocês falassem, então, como é que está a divulgação do livro, como é que está a venda do livro, o pessoal que se interessou pelo livro. Eu não achei, eu vi o Murilo e Cissa na livraria São Luís, tem algumas livrarias, eu ainda não achei aqui, vou dar o feedback depois, se olhar. Até agora eu não achei na livraria, eu mesmo tive acesso pelo meio eletrônico. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, porque teve gente aqui que perguntou o nome do livro, eu coloquei como é que tem acesso ao livro, aí eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, para a gente encerrar. Olha, o livro está à venda, o livro físico e também o livro de papel também está à venda na Amazon e no site da Livraria da Travessa. A gente não tem fôlego para conseguir distribuir no Brasil inteiro. Essa é uma questão bastante complexa, né? A gente, às vezes, as pessoas falam, imagina, esse negócio de editar livro, não é fácil, não, é muito complexo. O Brasil é um país imenso, é um continente, né? E você distribuir os livros é complicado. Então, nós temos a sorte de contar com essa distribuição online. A pessoa pode entrar lá na Amazon, pode escolher entre o e-book, pode escolher o livro físico, ou também no site da Livraria da Travessa também. Pronto, tá aí, tá fácil para você que ouviu e se interessou pelo livro, faz o pedido, ou então já pelo meio virtual ali já consegue ter acesso ao livro e fica legal. Ô Cissa, obrigado, viu? Muito obrigado por essa conversa. Eu estava muito ansioso, vocês não fazem ideia de como eu estava ansioso para conversar com vocês
sobre o livro, e a gente tem que fazer isso mais vezes, sobre os outros livros e outros papos. A casa é de vocês, viu? Quando chega, já é de casa, viu? E voltem assim que puderem aqui em São Luís, venham visitar, venham passear de férias, não só a trabalho, mas também passando essa quero fase. ir para os Lençóis, ainda irei para os Lençóis. Lençóis. Boa, tá valendo, viu? Obrigado, viu, Cissa? Ô, Marcos, Valeu, obrigado, Murilo, viu? Obrigado. Obrigado, Muito gente. obrigada. Obrigado pelo espaço. Obrigada. Valeu. Bom, vamos ficando por aqui. Obrigado também, Douglas, parceiro aí de São Paulo, Santo André, que está aqui com a gente nos estúdios, pela contribuição. Valeu, cara. Muito bom. Eu que agradeço, foi um prazer enorme estar aqui. Ele que sempre acompanha a gente aí pela internet lá de São Paulo, pelo YouTube e tudo. Com certeza. Hoje está aqui podendo participar conosco aqui. Gente, lembrando que esse programa ele fica salvo, TV Timbira, você vai lá a hora que você quiser, que você puder, você não só ouve, como você assiste o programa, e aí é muito legal, e próximo sábado a gente está aqui de volta às 10 horas, e segue a programação da Nova 1290. Valeu, meu querido Francisco Nunes, pelo apoio de sempre, toda a equipe da Rádio Timbira. E a gente vai ficando por aqui. Excelente final de semana, te cuida, hein? Te cuida mesmo. Máscara, álcool gel, sem aglomeração. Todo cuidado é pouco, essa fase, muita gente infectada, muita gente doente, não só pelo Covid, mas, enfim, gripes fortes, né? Influenza. Vamos todo mundo se cuidar para a gente passar por mais essa numa boa e já está todo mundo junto. Valeu, valeu, valeu. Até sábado. Excelente final de semana para você. Te cuida. Você acabou de acompanhar mais uma atração da Timbira AM. História em debate. Fique ligado na Rádio Timbira.